Olá, graça e paz. Este é o canal Deus e Envolvimento Pessoal, um canal que vem falar sobre desenvolvimento pessoal e a luz e a ótica da palavra de Deus. E como o nome do canal é muito sugestivo, fala sobre tanto de espiritualidade como do desenvolvimento pessoal, nada melhor trazer essa analogia entre o cristão e o concurseiro. Mas como que isso se relaciona? Bom, se nós analisarmos, a Bíblia ela é um livro de analogia. O próprio Senhor Jesus ele usou de analogias. Parábolas nada mais são do que analogias, comparações. O Senhor Jesus ele trazia as coisas do cotidiano para ilustrar as verdades do reino. Então, no vídeo de hoje, nós queremos trazer esse paralelo, onde se encaixa e como a mensagem de Deus vai falar conosco através desta analogia. Continua conosco, com certeza o Senhor vai falar. Antes de mais nada, como eu sempre falo, curta, compartilha, interaja com o vídeo, pois assim o YouTube entende que esse vídeo ele tem relevância e você comentando, você interagindo, com certeza esta mensagem alcançará mais e mais pessoas. Bom, e por que trazer essa mensagem do cristão e o concurseiro? Porque o concurseiro, muitas das vezes a vida do concurseiro que é antes da posse, é uma vida de dedicação, é uma vida de renúncia, onde muitas das vezes ele perde os finais de semana. Para aqueles que são jovens e curte esse estilo de vida, ele deixa de ir numa balada, ele deixa às vezes de ir num cinema, ele deixa que, principalmente se é aquele concurseiro que ele concilia o estudo com o trabalho, ele deixa na folga dele de estar na resenha com os amigos, de sair ali, de ir ao cinema com o namorado, com a namorada. Para quê? Para se dedicar. Porque ele entende que se for esse concurso dos sonhos dele, uma vez que ele entra, a vida dele com certeza vai mudar. E mudar para melhor. Mas o grande problema é que muitos têm esse tremendo esforço até a data da posse. Durante essa jornada ele teve uma vida dedicada, de renúncia, de dedicação, de abnegação. Ele mudou hábitos, ele se transformou em outra pessoa, ele fortaleceu a mente, ele entrou no modo caverna, ele se isolou ali para aquele grande propósito. E Paulo ele fala, ele compara, a vida do cristão é muito semelhante. Na época de Paulo ele compara com a vida do atleta, que também é uma vida de abnegação, que é uma vida também de renúncia, né? Muito comparada com a vida cristã. Muitos confundem por achar que o cristianismo ele é pela graça, que o cristão ele não tem que interagir, que ele não tem que se dedicar, que ele não tem que ter uma vida disciplinada, que aliás eu sempre falo, a palavra disciplina ela tem o cognato, a raiz de discípulo. Um discípulo de Cristo ele é uma pessoa disciplinada, ele é uma pessoa pronta a aprender. Então nós sabemos, eu mesmo como servidor público sei que grande maioria dos servidores eles trabalham, são dedicados, trabalham muitas das vezes com baixos salários, trabalham muitas das vezes com poucos recursos, trabalham muitas das vezes, né, de certo modo ali com as mãos atadas, seja da saúde, seja da segurança pública, seja da educação. Mas ele, acima de tudo, ele acredita naquilo. Mas não é sobre esses que eu quero falar. E sim daqueles que são dedicados extremamente, que a carreira dele não é o órgão, a carreira dele é ser concurseiro. Ele só é esforçado até aquele ponto. Mas no dia que ele assina um termo de posse, para ele já está aposentado. Para ele, findou a jornada dele. Quando que, na verdade, isso deveria ser o começo. Quando, na verdade, agora sim é a hora
dele ter aquele servidor que quer mudar, que quer trazer mudança, que quer trazer novos ares para aquele local, que quer mudar muitas das vezes uma cultura organizacional. Então, este é muitas das vezes a nossa vida cristã, a nossa jornada. Às vezes nós vimos de um mundo, de uma cultura, de uma vida totalmente contrária aos princípios da palavra. Nós fornicamos, nós bebemos, nós temos uma vida desregrada, nós não somos úteis para a sociedade, mas de repente Cristo vem e nos resgata. Nós somos libertos, nós mudamos o nosso linguajar, nós agora somos produtivos para a sociedade, mas, no entanto, chega um momento que, assim como esses concurseiros, esse cristão ele se acomoda. Ele não tem mais preocupação com ganhar almas, ele não se preocupa mais em evangelizar, ele não se preocupa mais em ter uma vida com Deus. Para ele, chegou ali, está muito bom. Às vezes ele chegou ali, conheceu uma pessoa, casou, e a igreja passa a ser um mero clube social na vida dele. Ele vai aos domingos, dependendo das quartas, ele faz parte de um grupo de louvor, de uma célula, mas aquilo é apenas uma agenda na semana dele. Ele não vivencia mais o cristianismo, aquele que a Bíblia fala do primeiro amor. Ele não tem mais aquele desejo ardente para mudar. A fé dele se tornou madura. Ele não é mais dependente de Deus. Agora ele só acredita que Deus às vezes está vendo de longe ali. De vez em quando vai usar alguém para falar com ele, mas ele não tem mais disposição. Para ele, aqui já está bom. Ele reclama, ele muitas das vezes não acha que ele faz parte da comunidade. Quando ele visita outras igrejas, todas as igrejas são melhores que a igreja dele. As outras igrejas recebem melhor, as outras igrejas têm uma palavra melhor. Mas ele se esquece que ele faz parte daquela comunidade, que aquela comunidade conta com os dons e talentos dele. Mas para ele já chegou, ele já tomou posse. Para ele acabou ali a jornada dele como do concurseiro. E na verdade essa jornada está apenas começando. Meu querido e minha querida, a palavra de Deus nos diz no Salmo 66, versículo 12: permitiste que cavalgassem sobre nossas cabeças, passamos pela água, pelo fogo, mas o Senhor nos trouxe para um lugar de abundância. Ei, meu querido, minha querida, Deus ele não te resgatou para você estar acomodado, só para você mudar de veste, só para você fazer parte de uma outra bolha. Não, o preço da sua alma foi muito caro para você se contentar, se conformar e não anunciar essa grande nova, que o evangelho nada mais é do que boas novas. Nós sempre queremos, né, trazer uma boa novidade, contar, olha, você viu, até usando essa analogia do concurso, você viu que vai abrir o concurso ali? Às vezes algumas mulheres vai no shopping, vê um calçado barato, fala, olha, aqui na loja tal, calçado tá barato, isso é uma boa nova, né? Uma gasolina aqui no posto tal tá barata. Você viu aquela passagem lá para a cidade tal, como que tá barato? São boas novidades, gente. Mas a maior novidade é a nossa essência, a nossa existência. Ela é para louvar o Senhor. O nosso propósito real é servir ao Senhor. Muitas das vezes nós, quando jovens, tem essas feiras da profissão, né? As profissões que você conhece, ou vai no Senai, vai numa faculdade, para ver se você se identifica com algo quando você é jovem, para entender qual que é o seu propósito profissional. Mas o nosso grande propósito, quando nascemos, é fazer a diferença nessa terra, em prol do reino de Deus. Você não é um acidente. Deus não te resgatou para você parar ali, para você ser um crente domingueiro,
para você só aprender a falar os jargões evangélicos. Esses dias eu ouvi uma palavra muito interessante que falava assim: Deus ele não é evangélico, Deus ele não é cristão. Ele vai muito além. Ei, o Deus que te chamou, ele não te chamou para você ser escorado nessa estabilidade espiritual. Ele te chamou para uma novidade de vida. Ele te resgatou para que você anuncie, para que você seja um farol na vida daqueles que estão oprimidos. Nós vivemos as últimas horas. Caído ou em pé, não se importe. Fale a palavra de Deus. Às vezes você tem falado: eu não tenho força, Senhor, estou em pecado. A palavra de Deus que aquele que confessa e deixa, ele alcançará a misericórdia. Confesse isso para Deus, lute com as suas armas. As armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são espirituais, mas elas são poderosas em Deus para derrubar a fortaleza. O apóstolo Paulo fala que uma grande e eficaz porta se abriu, mas há muitos adversários. O cristianismo verdadeiro ele não é fácil. Você é rejeitado, você é deixado de lado. Todavia, o Senhor está conosco. O Senhor nos dá vitória. O Senhor desejou um reino para nós. Olha o privilégio que nós sermos chamados filhos de Deus. Use os seus dons, use os seus talentos. Seja como Davi que fala: desvenda os meus olhos para que eu enxergue as maravilhas da tua lei. Não vá à igreja por medo de ir para o inferno. Não vá à igreja porque você se acostumou. Mas vai a Deus como gratidão. Seja vibrante no reino de Deus. Não veja a hora, não seja só da boca para fora. Alegrei-me como quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Mas não somente vá à casa do Senhor. Seja a casa do Senhor. Seja a igreja que as pessoas não visitam. Seja a Bíblia que as pessoas não leem. Meu querido, minha querida, aquele que começou começou a obra de aperfeiçoar, ele quer aperfeiçoar. Continue firme com Deus. Ele te concederá os desejos do seu coração, desde que estejam alinhados com a tua palavra. Deus ele tem uma vida abundante. Não delegue somente ao seu pastor, não delegue aos obreiros, não delegue a seus pais. O cristianismo é um corpo, o qual toda parte do corpo, toda a nossa anatomia, ela tem um propósito. Que nós sejamos esse cristão que veio para mudar, um agente de mudança. Não se preocupe, não deixe o pecado te dominar, não deixe a sua consciência te acusar. Siga em frente, como Paulo fala. Eu nunca alcancei a perfeição, mas uma coisa eu tenho procurado fazer. E deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação. Seja dedicado, ame a Cristo acima de todas as coisas, porque ninguém amou como Ele nos amou. Então, meu querido, minha querida, que essa palavra venha falar aos nossos corações. Continua firme. Deus, Ele conhece o seu coração, Ele sabe da intenção, Ele quer lutar. O livro de Miqueias, no capítulo 7, fala: ó inimiga minha, não se alegre a meu respeito. Ainda que eu esteja caído, eu levantar-me-ei, e mesmo que eu esteja em trevas, o Senhor será minha luz. Levante. Deus, ele mudou o cativeiro de Jó quando ele orou pelos amigos dele. Perdoe. Os amigos dele o criticavam sem saber o que estava por trás. Perdoe. Eu sei que muitas das vezes você tem sofrido perseguição, injustiça, mas quem mais sofreu isso do que Cristo? Entrega para Ele, fala com Ele, Ele quer te ouvir. Deus, ele não é um Deus de ministério. Às vezes as pessoas acham que Deus ele só quer saber de você fazendo a obra. Não, Deus ele é um Deus de relacionamento, é um Deus vivo
que quer participar do seu dia a dia, que quer saber dos detalhes do seu dia. Conte para ele, conte com ele. Meu querido, minha querida, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Forte abraço.